Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Oi Jesus. Oi Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Uma boa noite a todos. Eu acho que está todo mundo cansado, mas depois dessa música, eu acho que a gente pode repetir o nosso boa noite. Uma boa noite a todos. Ficou bonito, meus queridos. Que bom que nós podemos estar nessa noite reunidos na presença de Deus. Podemos o louvar, entregar novamente a nossa vida a Ele. Podemos ser capacitados e moldados pelo Senhor. E nessa noite, meus queridos, eu quero saudá-los com 2 textos. Um dos textos vem de Provérbios, capítulo 3, versículo 26. O Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. E o outro texto vem do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, onde Jesus Cristo diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Amados irmãos, na caminhada com Cristo, nós aprendemos a viver um estilo de vida baseados nos padrões que Cristo nos apresenta. E que também o Espírito Santo vai nos moldando e capacitando. Quando nós buscamos viver os nossos dias voltados para Deus, guiados por Ele, nós aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo que coisas aconteçam, nada nos tira a segurança que nós temos no Senhor, a sua segurança de proteção e de livramento. Além disso, na medida que a nossa caminhada vai se aprofundando e nós vamos amadurecendo, Deus nos mostra e nós entendemos os caminhos que nós devemos seguir, os passos que nós devemos dar. Por isso o versículo de Provérbios nos fala que os nossos pés não serão presos, porque Deus nos orienta, porque Deus nos capacita e nos mostra o caminho. Basta que nós estejamos atentos à voz de Deus. E também, meus queridos, isso tudo se reflete na frase de Jesus Cristo, quando Ele ora a Deus. Ele não pede que o Senhor nos tire do mundo, mas Ele pede que Ele nos livre do mal. Nós estamos aqui para louvar a Deus, estamos aqui para sermos trabalhados por Ele e em mais uma semana anunciarmos a sua mensagem de salvação. É por isso que nós nos reunimos em culto, em nome do Trino Deus,
O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar aqueles que puderem para se colocarem em pé, mesmo que a gente não conheça a música, mas a gente possa acompanhá-la, possa prestar atenção na letra e assim nos prepararmos para a confissão de pecados. Na música anterior, a gente chamou Jesus para vir conosco no nosso secreto, no nosso quarto lá, quando a gente tem nosso momento de oração. Mas essa música aqui eu aposto que vocês conhecem. Essa aqui fala para que Deus esteja presente aqui, junto conosco em igreja, porque nós somos o povo dele. Então vamos cantar bem alto. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Oh, e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora.
amado, Pai querido, como é bom poder te louvar com todo o nosso coração. Como é bom, Senhor, termos a certeza de quem Tu és, da forma como Tu conduz a história e o nosso viver. Graças, Senhor, nós te rendemos por todo o Teu amor, por todo o Teu cuidado. E porque Tu és aquele, Senhor, que não falha, que não tarda, mas que no tempo certo, Senhor, age, trazendo a Tua palavra e o agir do Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque nós livremente podemos Te louvar. Obrigada, Senhor, porque mais uma noite em Tua presença Tu nos permite viver. Graças, Senhor, nós Te rendemos por todo o Teu cuidado, por quem Tu és, Senhor. E por tudo, Senhor, que Tu fazes. Nós precisamos, Pai amado, diante da Tua cruz, confessar que mesmo maravilhoso como Tu és, os nossos olhos se desviam. As nossas mentes, Senhor, e os nossos desejos falham em Te buscar. Falham em Te engrandecer, Senhor, como deveríamos. Por isso, Pai amado, em culto como corpo de Cristo, como irmãos reunidos aqui na fé e no amor, nós queremos Te pedir, Senhor, olha para nós. Sonda o mais íntimo dos nossos corações, Senhor, para que o nosso pecado seja levado até Ti. Para que, Senhor, Tu possa levar este fardo que é pesado e nos estender a Tua misericórdia que vem a partir do Teu amor. Obrigada, Senhor, porque Tu podes olhar para nós, mesmo assim no nosso pecado nos perdoar, estender o Teu amor e nos renovar, Senhor, para a caminhada contigo. Graças, Senhor, porque a Tua misericórdia não tem fim e porque o Teu renovo e o Teu perdão são estendidos a nós. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso misericordioso Senhor e Salvador. Amém. Há uma palavra muito especial, que vem do livro de Lamentações, no capítulo 3, e nos diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Queridos, essas mesmas palavras nós podemos dizer, porque Deus é aquele que nos traz esperança, esperança de dias melhores, esperança do perdão dos nossos erros, esperança da condução e do moldar da caminhada dia após dia. Que assim nós recebamos as misericórdias do Senhor e também o louvemos com a música Confiança. Aqueles que puderem podem assentar-se, os que puderem também permaneçam em pé. Essa música, ela não é muito conhecida, dificilmente vocês vão conhecer, mas mesmo sem conhecer, a letra dela é de confissão. A letra dela é expressando aquilo que a gente deseja, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, mesmo sem conhecer, que essa possa ser a oração de cada um aqui, incluindo nós que estamos aqui. A gente não está aqui para fazer um show, é para conduzir louvor a Deus. Então, mesmo sem conhecer essa música, que vocês possam refletir na letra e orar essas palavras ao nosso Senhor. Poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti.
justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Eu não, meu coração, e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. A comunidade pode assentar-se. Nessa noite nós teremos duas leituras bíblicas. Uma delas vem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 9 a 15. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio a voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Texto bem conhecido do Evangelho de Marcos. E a nossa segunda leitura ela vem da primeira carta de Pedro,
no capítulo 3, dos versículos 13 a 22, que assim nos dizem: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir ao céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Convido aqueles que puderem para baixar a cabeça para um momento de oração. Senhor Deus, grandioso Pai, graças nós te rendemos, Senhor, porque Tu nos dás voz para te louvarmos. Graças, Senhor, nós te rendemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e se renova a cada dia. Bondoso Deus, por quem Tu és, Senhor, por perdoares os nossos pecados, nós queremos te pedir, vem e sopra o Teu Espírito. Trabalha, Senhor, aquilo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Modifica, Senhor, aquilo que precisa ser modificado. Molda-nos, Senhor, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Para que nós sejamos, Senhor, espelho para outras pessoas por onde nós passarmos. Assim, Senhor, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo aquiete os nossos corações e as nossas mentes. Que, Senhor, nós estejamos abertos para ouvir aquilo que hoje Tu tens a nos falar. Assim, Senhor, nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, quem de vocês lembra, no calendário da igreja, que dia é hoje? Vou dar uma dica. Nós iniciamos hoje o primeiro domingo na Quaresma. Tempo onde nós refletimos até chegarmos de novo a relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nesse primeiro domingo na Quaresma, nós ouvimos um texto bíblico que nos serve muito bem para essa época que nós estamos vivendo. Porque ele nos fala do sofrer por causa da justiça. Quem de nós, na nossa vida, já sofreu estando certo? Quem de nós, pelo menos uma vez na vida, já foi injustiçado e mesmo assim não revidou? É nesse sentido que nos fala o texto da Quaresma. Talvez alguns de nós percebam que nós vivemos no nosso mundo tempos em que o sofrimento muitas vezes parece constante. Só que nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas.
Talvez a gente não saiba hoje o motivo de estarmos sofrendo. E talvez Deus nem nos revele em algum momento esse motivo. Mas não é por isso que nós devemos nos abalar. Porque Cristo nos concede a força, o perdão e a vida eterna diante das provações que nós passamos. É justamente isso que nos fala o versículo 14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, por fazerem coisas certas, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Queridos, eu vejo que o nosso Deus tem agido grandemente no nosso meio. Só que a partir do momento que Deus age, Satanás tenta impedir. Ele tenta as nossas vidas, as nossas famílias, principalmente quando as coisas estão indo bem no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida em família. E esse texto bíblico, ele nos diz que nós somos bem-aventurados. Nós temos a maior das felicidades quando nós sofremos por caminharmos com Deus. E Ele não para por aqui. Ele continua nos animando e dando condução para a nossa vida. Ele nos diz: não tenham medo das ameaças. Não fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo e qualquer que pedir a razão da esperança que vocês têm. Meus queridos, ao invés de nos amedrontarmos com os desafios, ao invés de nos alarmarmos com as ameaças que estão à nossa volta, nós somos chamados a santificar a Cristo, santificá-lo como Senhor no nosso coração. Talvez alguns de vocês se perguntem, mas o que de fato é santificar? Será que eu tenho feito isso? O testemunho cristão, ele inicia pela fé nos nossos corações. Uma fé que vem pelo ouvir e meditar na palavra de Deus. Ou seja, quando Jesus fala para nós santificarmos a nossa vida, Ele nos ensina a estarmos preparados para o que virá. E não há melhor preparo do que estar voltado para a palavra de Deus e para a oração. Assim como nós precisamos nos alimentar diariamente, a palavra de Deus, a oração, o convívio com o Pai também deve ser diário. Porque as dificuldades vêm, os dias difíceis vêm e nós precisamos estar preparados. Precisamos estar firmados na palavra de Deus, para que possamos estar preparados para responder qual é a razão da nossa esperança. Queridos, será que nós temos certeza de que a nossa esperança vem de Deus? Será que a gente consegue entender o grandioso amor que Deus tem por nós, a ponto de entregar o seu único filho na cruz? Deus, Ele olha para cada um de nós e diz: eu te amo. Eu quero que tu caminhe comigo. Eu quero que tu possa anunciar que a tua esperança vem de mim, mesmo diante de dias pesados, cansativos e difíceis. Eu pergunto novamente, qual é a razão da tua esperança? O que te faz levantar de manhã e estar alegre, mesmo que talvez tu dormiu só 3 horas na noite anterior? Onde tu colocas o teu coração e ampara a tua vida quando as dificuldades vêm? Onde o nosso coração vai buscar consolo? Onde o nosso coração vai buscar cuidado? Quando talvez as coisas dentro de casa não estão fáceis, quando o trabalho não está indo bem, quando aconteceu algo que a gente não esperava. Como cristãos, nós temos que estar firmados em Cristo,
porque Ele é a nossa rocha, o nosso consolo e o nosso abrigo. É Ele que nos dá forças para seguir. Meus queridos, se a gente olhar só para as coisas do mundo, a gente não vê sentido, a gente não vê esperança para mais um dia. Só que essa cruz nos dá. Ela nos consola, ela nos guarda, ela nos capacita e ainda, além disso, coloca as palavras certas na nossa boca. Assim, nós temos de estar preparados para contar a outras pessoas a respeito da verdade que está em Cristo. E eu vou dizer para vocês, Deus nos dá oportunidades. Só que às vezes a gente está tão voltado para as dificuldades que a gente passa, que a gente não percebe a outra pessoa do nosso lado que precisa ouvir do amor de Cristo. A gente não está sensível para estender esse amor a partir de um abraço, de uma oração. Porque nós vivemos dias tão voltados para as nossas dores e as nossas dificuldades, que a gente não consegue olhar para o lado. Só que é justamente isso que Cristo nos motiva. É justamente isso que Cristo nos faz ver nessa noite. Independente das dificuldades que eu passo, eu ainda consigo estender a mão para o lado. Eu ainda consigo olhar para o meu próximo e dizer, eu estou contigo. Deus está contigo. O amor de Cristo um dia nos livrará de todas as dores e as dificuldades. As pessoas, elas precisam observar nas nossas vidas, meus queridos, uma resposta fiel ao nosso Deus, não só quando nós estamos com a vida organizada, mas também diante das adversidades. E com isso, elas podem querer saber o motivo da nossa alegria. Elas podem querer saber o motivo de muitas vezes nós não nos irarmos com alguém, nós não revidarmos na mesma moeda. E aí, elas estarão prontas para ouvir o Evangelho. E o texto, ele nos lembra que nós não devemos anunciar as maravilhas do Senhor de forma arrogante ou impositiva. O versículo nos diz, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Por nós mesmos nós não somos mansos e humildes. Tudo que a gente faz de bom, a nossa tendência é querer mostrar e querer se vangloriar. Sempre que a gente tem alguma dificuldade, alguma discussão, algum problema, a primeira coisa que a gente faz é não ser manso. A gente revida, a gente retruca, e com isso nós não somos bom exemplo para quem está à nossa volta. Queridos, vocês dificilmente vão me ver irritada. Mas aquele cara que está lá no último banco, sabe que o meu pavio é desse tamanho. E pega aquele dia assim que aconteceu tudo errado, que eu não dormi bem. A primeira fagulha que se acende, a reação principal é se irritar, é descontar, é falar mal. Deus tem trabalhado isso. Deus tem me ensinado a respirar, às vezes se contar até 100. Não é fácil, mas Deus nos ensina a viver a mansidão. Porque a gente não pode cobrar das outras pessoas aquilo que a gente não vive. Quando se tem criança pequena, os pais não podem cobrar coisas para os filhos se eles não fazem. Está aí o exemplo que Deus nos ensina a viver. Nós não podemos cobrar do mundo coisas que talvez nós não fazemos. E nós devemos defender o Evangelho de forma mansa e com temor. Ou seja, a gente não fala aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor nos ensina a dizer. Aquilo que o Senhor trabalha na nossa vida. E assim nós mostramos um testemunho da verdade, um testemunho de forma humilde. Afinal, assim fez o próprio Cristo. Diante disso,
A carta de Pedro, ela não nos diz que será fácil esse anúncio. Quantas pessoas a gente fala e diz e prega e mostra e conta e as coisas não acontecem. Daqui um pouco vem um terceiro e fala uma vez e Deus usa. Não é assim dentro de casa? Às vezes a gente fala para o cônjuge, para um irmão, para um filho, vamos na igreja, vamos estar na presença de Deus. E a pessoa não ouve. Aí vem alguém que conheceu a palavra de Deus, um estranho talvez, e convida e a pessoa vai. Meus queridos, as coisas não são como nós queremos, mas nós precisamos nos dispor para que elas sejam como Deus quer. E elas não são fáceis. Essa carta nos fala que haverão aqueles que difamarão a palavra de Deus e o nosso anúncio. Por isso, nós temos de ter a certeza de que não o fazemos por nós mesmos, mas para anunciar a esperança que vem da cruz de Cristo. Porque ali, Jesus vence o mundo. Ali, Jesus vence todos os problemas e todas as tempestades que vêm na nossa vida. A palavra também nos diz que, sendo da vontade de Deus, é possível que soframos por praticar o bem, por levar a mensagem de salvação. Só que Pedro, ele não fala isso para nos desanimar. Bem pelo contrário. Ele assim o faz para lembrar que nós temos que diminuir. Não estou falando em altura, por favor, tá? Mas nós precisamos diminuir para que Deus cresça e nos use para alcançar pessoas. Deus não disse que a vida seria de alegrias. E se por favor alguém de vocês ouviu isso de algum cristão, eu tenho que pedir perdão publicamente pelo que essa pessoa falou. A vida do cristão, ela não é uma vida fácil por caminhar com Deus. Deus disse que Ele nunca nos dará um fardo maior do que nós podemos carregar. Só que assim, meus queridos, esse fardo, ele não é para nós carregarmos sozinhos. Esse fardo é para ser carregado com Deus ao nosso lado. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos carregar. Mas quando Deus está ao nosso lado, Ele transforma tudo de forma mais leve. E o versículo 18 e seguintes nos lembram que antes de nós veio aquele que sofreu o pior por nós, que é Jesus Cristo. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nesse versículo nós podemos colocar o nosso nome, quando diz ali, o justo pelos injustos, para conduzir a Camila, cada um de vocês, a Deus. Meus queridos, Jesus é aquele que morreu uma única vez pelos nossos pecados. E os nossos sofrimentos, eles não são um castigo pelos nossos pecados, nem serve para pagarmos pelos nossos pecados. Se alguma vez tu ouviu alguém dizer, eu acho que eu estou sofrendo pelas coisas erradas que eu fiz, meus queridos, Deus não é um pai castigador. Deus se utiliza de coisas para trabalhar na nossa vida e nos exortar. Mas em momento algum, Deus, Ele nos castiga pelos nossos pecados. Porque Jesus Cristo, Ele já pagou essa dívida por nós na cruz. E a sua ressurreição nos mostra a consumação disso tudo de uma forma muito eficiente. E Cristo assim o fez, também para restaurar o nosso relacionamento com Deus. De modo que não apenas em cultos nós encontremos o Senhor, mas onde nós estivermos. Aí tem uma curiosidade no versículo seguinte, que muitas vezes a gente não olha. O texto diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quando a gente confessa o credo apostólico, a gente diz que Jesus Cristo, Ele desceu ao mundo dos mortos.
Ele não fez isso por acaso. Mas ele desceu lá para proclamar a sua vitória sobre a morte, também para aqueles que vieram antes dele. Ou seja, todos aqueles que já passaram na face da terra tiveram a oportunidade de ouvir a Jesus. O poder dele, meus queridos, ultrapassa todos os outros poderes. O Filho de Deus desceu ao mundo dos mortos e pregou a todos que o antecederam. O nosso Deus é soberano sobre tudo e todos. E por mais que às vezes nós achemos que não, Ele tem conduzido toda a história e cuidado dos seus. Ele assim o fez, como nos lembra o texto que nós lemos, quando fala de Noé e do dilúvio. O dilúvio, meus queridos, é um símbolo de batismo. Tanto no dilúvio, quanto no nosso batismo, a água é sinal de limpeza, sinal do regenerar de Deus. O mundo foi purificado quando Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. Percebam que o versículo nos diz que apenas 8 foram salvos. Para que Deus não mandasse novamente o dilúvio, como assim Ele prometeu, Ele nos deu o batismo. E é o nosso batismo que nos purifica e nos renova para uma nova caminhada com Deus. A partir do batismo e da entrega dos nossos corações ao Senhor, nós temos de pedir a condução e o lapidar do Espírito Santo na nossa vida. Se nós assim o fizermos, tudo será melhor, porque Deus age e trabalha em nós e por meio de nós. E isso não é só uma vez. Isso não é só um momento da nossa vida, mas todos os dias nós devemos entregar o nosso viver a Deus. Nós devemos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, por tudo o que Ele fez, faz e fará. Sendo assim, meus queridos, em meio às provações, nós podemos nos sentir tentados a reclamar e a desesperar. Mas Deus nos chama para algo maior. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele sofreu e morreu por todos nós. O seu poder e autoridade estão acima de tudo e todos. O nosso poderoso Senhor é aquele que nos perdoa no nosso batismo e nos dá a sua vida. É Ele quem nos coloca na igreja, onde nós podemos nos amparar e abençoar mutuamente. Ele nos abençoa, concedendo que falemos aos outros sobre a vida que temos nele, de maneira que também estas pessoas participem das bênçãos do Senhor. O nosso desafio para essa semana de Quaresma é o seguinte: que nós busquemos reclamar menos e entregar mais o nosso viver, o nosso dia a dia ao Senhor. Que nós possamos nos preocupar menos e pedir a condução de Deus, de modo que Ele nos dê a ousadia de levar o seu evangelho em fala e ações a todos aqueles que necessitam dessa esperança. Amém. Diante dos ensinamentos do Senhor, eu quero convidar a banda para vir à frente. Nós acompanhamos a música Canção do Apocalipse.
Convido aqueles que puderem para se colocar em pé. Nós chegamos a Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, obrigada, Senhor, porque nessa noite nós podemos ouvir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque ela é viva e eficaz e vai nos moldando, nos capacitando, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai amado, nós nos dispomos a Te ouvir. Nós nos dispomos, Senhor, a ser Teu instrumento para levarmos da Tua palavra aonde Tu quiser, como Tu quiseres, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu nos reúne como igreja, como corpo de Cristo diante do Teu amor e Tu vens estar no meio de nós. Obrigado, Deus, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua orientação. E nós queremos, Senhor, colocar aos pés da cruz, diante de Ti, tudo aquilo, Senhor, que nos inquieta, tudo aquilo, Senhor, que nos incomoda e talvez até nos afasta de ouvirmos a Tua voz. Tudo aquilo, Senhor, que tira o nosso foco de Ti, Pai amado. E assim nós queremos interceder por todas aquelas pessoas que estão doentes, estão acamadas, hospitalizadas e enlutadas. Tem Tu, Senhor, piedade. Consola, Pai amado, aqueles que necessitam do Teu consolo. Cuida, Senhor, daqueles que precisam de recuperação e restabelecer de saúde física, emocional e espiritual. Pois nós sabemos, Deus, que Tu tens poder, que Tua é a honra, a glória e tudo, Senhor, Tu podes fazer. Nós sabemos, Pai amado, que Tu ages em nosso meio e nós podemos confiar que Tu cuidas de cada um dos nossos sentimentos, de cada uma das pessoas que vem à nossa mente, Senhor, da nossa paróquia, todos aqueles que são membros, ministros, aqueles que nos visitam, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar a uma só voz quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade, pode sentar. Nós queremos cantar em dose dupla. Cantamos duas músicas. Grande é o Senhor e Ele exaltado. Que Deus abençoe a tua oferta. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
convidar aqueles que puderem para se colocarem em pé, para nós recebermos a bênção que vem do Senhor. Que Deus, o nosso Senhor, seja contigo. Que o seu Espírito Santo guie os nossos passos. Que a sua graça tente o seu coração. E que a sua palavra, hoje pregada e proclamada, seja praticada na tua vida e também na minha, por Cristo Jesus. Que assim nos abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nós seguirmos para uma abençoada noite, assim como nós estamos, eu convido a banda para nos conduzir à última música. A gente falou sobre esperança hoje, né? A gente ouviu a pastora Camila falando sobre nossa esperança e sobre o que a gente precisa levar para essa semana. E a gente cantou a canção do Apocalipse. E agora a gente vai cantar Maranata. Maranata é um pedido, é vem, Jesus, vem, volta, nos leva de volta para casa. Então, que a gente agora possa cantar sobre essa esperança que a gente tanto ouviu, que é justamente a esperança de que um dia a gente vai estar lá, junto a Ele, olhando nos seus olhos, face a face. E que é isso que a gente precisa levar para as pessoas, para que elas também possam viver na glória com Jesus um dia. Se
Assim, meus queridos, nós devemos viver a cada novo dia. Que Deus te guarde para o retorno da tua casa e para mais uma semana. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz